mais um episódio da série Leader Experience, uma jornada inspiradora feita para você. Nós estamos aqui nesse novo projeto da Zanetti Coaching, que tem o objetivo de apoiar as pessoas nas suas jornadas de liderança, nos seus projetos ligados à liderança. E como você vai poder tirar o melhor proveito, né, desse momento aqui da nossa gravação? Que você possa se inspirar na nossa convidada, né, que vai poder contar um pouco da sua vida, da sua história, da sua experiência nessas questões ligadas à liderança. Então, eu quero aqui apresentar a vocês a nossa Inspire, que é a Ana Iria Gulim Viana. A Ana é uma pessoa que eu já conheço e admiro há muito tempo, e quero comentar com vocês que a Ana tem um papel muito representativo em termos de governança, né, em relação à empresa familiar que ela atua. E a Ana, ela é presidente do Conselho de Família do Grupo Noster e é também conselheira do Conselho de Administração. Então, Ana, quero agradecer novamente de você estar aqui conosco. E a nossa primeira parte do projeto sempre está ligado ao tema do nosso episódio. Nós estamos no episódio 7, cujo tema é liderança e o papel dos conselhos. Então, a gente vivendo nessa primeira temporada, que são as vivências na pandemia. Eu quero, Ana, que você conte para a gente como que você vê o papel dos conselhos nesse momento de crise, como a pandemia que nós estamos aqui passando, todos nós. Então, primeiro, boa tarde, Suzane, é um prazer estar aqui participando desse projeto de vocês. Parabéns, aliás, pelo projeto, muito bacana. É uma satisfação aí poder contribuir um pouco com tudo isso. Bom, falando um pouco então sobre o papel dos conselhos, principalmente nesse momento de pandemia, o que eu tenho para dizer, Suzane? O nosso grupo tem a governança instalada desde 2005, então nós estamos há 15 anos já com a liderança, com a governança, e nós temos uma troca sempre, uma rotatividade de conselheiros dentro do nosso conselho de administração, né? E a cada 3, 4 anos nós mudamos as pessoas lá, porque isso é saudável, né? Sempre uma pessoa é trocada, assim, de tempo em tempo. E nós procuramos, nesse conselho de administração, ter competências diferentes, ter um grupo de pessoas que tenham competências diferentes. Hoje, para eu citar para você, nós temos um especialista em tecnologia e inovação, que nós estamos buscando isso também, né, nos modernizar aí com a transformação digital. Nós temos uma pessoa que é um especialista na área contábil e na área de direito, que é muito importante para nós também. Temos um especialista na área de construção civil e principalmente na questão de fluxo de caixa, uma pessoa que trabalha muito bem a questão do fluxo de caixa. Temos uma pessoa também que é o nosso presidente, que é uma pessoa de estratégia, assim, é uma pessoa que consegue conciliar as coisas e fazer as coisas acontecer muito bem. O nosso presidente é uma pessoa, um conselheiro externo, não é da família, ele já participou em outros momentos do nosso conselho. Então, nós temos um grupo muito diversificado de competências no conselho. E é um grupo, Suzane, que ele atua muito. Ele não é um grupo que se limita a trabalhar só no dia da reunião, olhando os relatórios, não. Tem uma atuação muito forte nos outros dias, durante o mês todo, envolvido em várias atividades. Então, o que acontece? Num momento de pandemia como esse, eu acho que a união das competências é muito importante. Uhum. E aí todos se voltam, né, para os problemas que aparecem, para tentar se adaptar o mais rápido possível à nova realidade, né? A gente já ouvi falar várias vezes, né, principalmente no reino animal,
porque não são os animais mais fortes que sobrevivem, mas os que se adaptam mais rapidamente ao meio ambiente, não é? Então, da mesma forma, eu acho que as empresas também são assim, elas precisam se adaptar. E eu percebi, nesses 4, 5 meses que nós estamos aí de pandemia, esse movimento exatamente, né? Cada um dentro de suas competências, trazendo as suas contribuições e pensando em estratégias de rápida adaptação, né? Nós tivemos a primeira questão que foi olhada com muito cuidado foi o caixa, porque eu acho que se você não cuida do caixa, você fica refém de muita coisa. Então, olhar o caixa de uma forma diferente nesse momento foi fundamental, e também, no mesmo grau, olhar para as pessoas, né? O que fazer com as pessoas. Então, foi um movimento muito rápido de você proteger as pessoas vulneráveis, né? Afastar, criar condições de trabalhar home office, muitas pessoas, algumas tirando férias, outras trabalhando com o tempo reduzido, outras até sendo afastadas. Então, isso tudo foi muito rápido, um movimento muito rápido que a gente teve, né? Ver quais as estratégias nós iríamos usar dentro até das políticas que o governo soltou para esse momento, olhar para os nossos clientes, do que eles precisavam, os nossos fornecedores. Então, foi um movimento rápido de ajuste que foi muito importante. E o gestor que está dentro, que cada empresa tem o seu gestor que está lá, ele se sente muito apoiado nesse momento com os conselhos, porque é muita gente unindo forças para superar uma crise tão forte. Eu acho que a governança, ela veio para o nosso grupo e trouxe muitos benefícios. A governança corporativa trouxe muitas soluções para muitas coisas. E eu acho que esse momento de pandemia foi fundamental. Foi muito bom. Você foi falando isso, Ana, e eu lembrei de um conceito que tem se usado muito, que a gente fala que são as organizações ambidestras, que significa aquela empresa que hoje, em relação a esse momento, ela está olhando aqui agora, então quando você fala do caixa das pessoas, mas ela também olha o futuro. Então, quando você falou dessas pessoas que compõem, né, o conselho com essas diferentes competências, e falou que tem pessoas ligadas à inovação, à estratégia. Então, provavelmente, né, também pessoas que já estão olhando um pouco esse futuro. Então, eu só quis comentar, né, que esse é um termo que está se falando muito e que, de alguma forma, é isso que você está contando, né, que o próprio grupo está se preparando, né? Então, esse é um exemplo aqui, né, ao vivo e a cores de uma empresa ambidestra. Ana, eu já conheço a tua jornada em relação ao Conselho de Família há algum tempo, então conta pra gente como é a atuação, né, tua como presidente do Conselho de Família, como é que é a tua liderança, principalmente nesse momento da pandemia. Bom, Suzane, o Conselho de Família, ele é um trabalho muito desafiador e muito interessante e muito difícil também, eu acho. Porque é uma coisa, é um conselho que tem poucos, né? E existe pouca literatura, então não é muito fácil de atuar nele. Mas o Conselho de Família, ele está para a família, como o Conselho de Administração está para as empresas. O Conselho de Administração está focado, olhando nas empresas, a gestão, né, o resultado das empresas, e o Conselho de Família está olhando para a família, pois é uma família empresária, não é? Então, está olhando para a família, porque para se perpetuar os negócios, para você conseguir passar uma empresa familiar entre as gerações, você precisa ter uma empresa saudável, uma empresa bem gerida, e você precisa ter uma família saudável e uma família unida e que se entende. Então, isso é muito importante. Então, o Conselho de Família tem esse foco muito grande de cuidar da sucessão, de cuidar da família, de cuidar da história, porque a história vai fazer a gente entender por que nós somos do jeito que nós somos, vai trazer autoestima, vai entender como nós chegamos até aqui, né?
quantas pessoas já trabalharam, nosso grupo tem mais de 60 anos, então quantas pessoas, né, da família já atuaram e já contribuíram, e também você olha para o passado e consegue também se projetar, olhar para o futuro e, né, se planejar de como que você vai agir dentro dessa família e dessa empresa. Então, esse trabalho tem que acontecer. Nós procuramos muitas coisas, muitas maneiras de trabalhar esses assuntos, né? Por exemplo, a história, né? Nós já temos livros, né, contados, contando a história da família. Nós fizemos esse ano uma coisa muito bacana, que foi um documentário da família, onde as famílias colocaram as lembranças que tinham, né? Nós gravamos isso, ilustramos com fotos, com filmes, foi muito interessante. Nós já fizemos livro de receita da família, para resgatar as receitas que eram da minha mãe, então nós temos isso. E inúmeras maneiras que a gente trabalha essa questão da história. Outra atuação que nós temos bastante também é nesta questão do convívio saudável. Você precisa criar momentos de convívio com a família. Então, são muitas confraternizações, viagens que a gente faz para que as pessoas convivam, se conheçam e se gostem, né? Porque precisa ter esse vínculo afetivo, esse carinho, para você ter um convívio harmônico e para você poder continuar esse trabalho. Então, é muito interessante esse trabalho e é bem desafiador. E nesse momento de pandemia, eu acho que o Conselho de Família, ele tem duas preocupações que eu acho que são importantes. A primeira é a questão da saúde mesmo, porque você se pergunta assim, será que todos estão bem? Será que todos, num momento de necessidade de um atendimento rápido, eles já têm alguém, eles estão com um suporte médico importante para que atendam rapidamente isso? Então, nós fomos atrás dessa informação, demos muita orientação em relação a isso, sabe, de buscar realmente estar bem assistido na questão da saúde mesmo, né? Porque as pessoas, de repente, se depararam que nós podemos, de um momento para o outro, não estarmos mais aqui, né, Suzane? Qualquer um de nós. Eu acho que a finitude é uma coisa que nós negamos, né, no nosso dia a dia. Você acha que você nunca vai deixar de estar aqui cuidando das coisas, mas nesse momento de pandemia, todos pensam nisso, não é? Que de repente pode ser que eu seja a pessoa que não vai estar mais aqui. E aí, nessa questão da sucessão, também é uma coisa que você tem que se preocupar, quer dizer, se eu faltar, né, como que vai ser? Quem é que vai atender? Como que está tudo isso, né? As pessoas estão preparadas? Tem as informações que precisam ter para assumir uma posição, para assumir um patrimônio, enfim, essas coisas também vieram à tona e são coisas interessantes e importantes aí para o Conselho de Família. Ana, você foi falando, e agora, então, pensei que seria tão bom a gente poder ouvir um pouco da tua história e da tua experiência com a tua própria liderança, né? Com as coisas que a Ana Íria, pessoa, já viveu. E você falando de sucessão, então pensei que uma boa primeira pergunta é essa aqui, né? Como foi ser líder pela primeira vez, né? Se você agora numa retrospectiva, né? Bem lá atrás, aí na própria família empresária da qual você já faz parte de tanto tempo. Então conta pra gente, como foi ser líder pela primeira vez? Então, eu acho que a liderança, Suzane, eu acho que é um processo, na verdade, né? É uma coisa que vai crescendo na vida das pessoas, né? Eu acho que as pessoas, elas têm diversas situações que elas vão se deparando com a liderança. Eu acho que isso começa na escola já, a maneira que você age, né? Os grupos que você participa, depois isso vai para a tua família também, né? Às vezes antes de uma liderança maior, mas a família também é um grupo. Então, eu acho que isso vai crescendo, eu acho que todas as pessoas, né, têm oportunidade de ter
momentos onde elas lideram de alguma forma, né? Com menos pessoas, com mais pessoas, com uma coisa mais íntima, uma coisa mais pública, uma coisa mais empresarial, mas são muitos os momentos que eu acho que são de liderança. Uhum. E eu acho que comigo as coisas foram acontecendo assim também, né? E as pessoas vão se mostrando também as suas habilidades, as suas competências com essas lideranças, com a que ela vai se desenvolvendo. A minha formação foi de pedagoga, eu fui professora, né? Com a pedagogia aprendi muita coisa que uso até hoje, que eu acho que foi muito bacana para mim. Então, eu acho que isso foi um crescer, assim, na vida, as oportunidades que foram aparecendo. E eu vejo com outras pessoas isso da mesma forma, né? A pessoa vai crescendo e entra numa organização e vai escalando aquilo, vai aprendendo, vai dominando, vai buscando novos conhecimentos. Então, eu acho que é um processo. Agora, eu acho que houve um marco muito grande na minha vida, quando eu tinha mais ou menos 40 anos, que eu, por uma situação especial da minha vida, da minha família, eu assumi um cargo de gestão numa empresa grande, né? Eu até então tinha tido vários momentos que eu acho que foram de liderança, mas aquilo foi um marco, né? Eu, naquela hora, eu não me senti preparada, eu tive que assumir, mas eu não me sentia preparada. Eu acho que foi, assim, foi difícil, foi um pouco assustador para mim, ter que assumir aquilo, mas eu fui e fui buscando meus caminhos para eu conseguir ter uma atuação que fosse boa para todos, para mim, e também para a empresa que eu estava, enfim, né? Eu acho que nesse momento eu contei com o apoio de muitas pessoas, meu marido, meus irmãos, sabe? Me apoiaram, meus filhos mesmo me apoiaram bastante, eu acho que isso foi bacana. Mas eu também fui buscar conhecimentos, né? Eu fui fazer pós-graduação, porque eu achava que eu precisava me atualizar com muita coisa. Então, foi uma coisa assim, eu primeiro entrei na gestão. Isso é uma coisa muito típica, eu acho que de empresa familiar. Eu acho que isso, para quem conhece como é empresa familiar, uma pessoa que é da família, de repente tem que, por alguma razão, entrar num cargo desses, e foi o meu caso. E eu acho que eu fui muito feliz, eu acho que as coisas foram bem, porque dali eu fui para uma empresa maior, depois eu fui para os conselhos, é onde eu estou. Então, eu sinto, assim, que foi bom, né? Foi bom. Mas não foi fácil. Eu acho que realmente não foi fácil. É bacana que você fala de um processo, porque a gente diz, sabe que a liderança não é nata, né? E que a gente vai aperfeiçoando essa competência. E quando você está falando aqui, então, desse momento em que você conta de uma forma tão espontânea, né? Que é do assustador, eu conectei com uma coisa que eu gostaria de estar sabendo de você, que como líder, como que você lidou com os momentos que te levaram ao sofrimento? Porque esse assustador me conectou com a coisa do sofrimento, né? Uhum. Então, eu sempre que eu entrava, porque o sofrimento, você entra em sofrimento quando você entra em algum assunto ou alguma situação que você não domina, não é? Porque quando você está numa situação que você domina, você fica tranquila, você toma suas decisões. O sofrimento, eu acho que nossa questão de liderança é quando você está num momento que você já não está perdendo a condição de conduzir aquilo, né? Então, eu acho que as coisas que eu fazia primeiro era sempre falar com as pessoas, ouvir as pessoas e procurar pessoas que pudessem me ajudar e me apoiar. Isso acho que foi uma coisa muito importante. Estudar também, né? Estudar, aprender, pós-graduação. Eu sempre gostei muito de ler, eu leio bastante, eu acho que isso ajudou bastante. Mas eu tive dois momentos que eu também acho que foram muito marcantes na minha vida, aonde eu achei que todos os recursos que eu tinha usado eu já tinha esgotado, e ainda assim eu estava me sentindo muito vulnerável, e eu fui fazer processo de coach, que eu acho que também foi uma coisa perfeita. Eu fiz coach 2 vezes na minha vida. Eu já fiz terapia também muito tempo na minha vida, que eu acho que foi um dos grandes investimentos que eu fiz, porque Uhum.
faz um autoconhecimento muito interessante, muito bom. Então, eu acho que esse momento que foi de muito sofrimento foi quando eu busquei o coach, que eu acho que foi muito bom para mim. Foi muito interessante. Eu recomendo, né? Eu acho que não é só isso que nos ajuda, eu acho que o apoio de pessoas, né? Que são quase tutores na vida da gente, né? Pessoas fortes que você pode contar, sempre existem essas pessoas ao nosso redor. E o coach também eu acho que é um processo muito interessante, muito bom para trabalhar. Você sabe, Ana, que eu acho que seria muito rico se você pudesse nos contar, assim, o que talvez separe essa linha tênue, né, do que é sofrimento e o que não é. Porque às vezes a gente vai levando tudo assim, né, e já está no limite, né? E então eu sei que essa é uma coisa assim que me veio agora aqui no momento da entrevista, mas que eu achei que seria tão importante a gente poder ajudar as pessoas que estão querendo aí se inspirar, né, em relação a essa questão. Te vem alguma coisa do que pode ser essa linha tênue de dizer, puxa, agora passei e preciso de recursos outros, né, que são externos? Eu acho que é, acima de tudo, o sentimento interior mesmo, né, Suzane? Como é que você está se sentindo? Porque eu acho que é uma escala mesmo que vai acontecendo, né? Se você se depara numa situação que você domina, você resolve aquilo sem se afetar, né, emocionalmente. Quando a coisa começa a ter um certo risco, você começa a ter sentimentos de medo, de insegurança, né? Que te balançam. Se isso é uma coisa pequena que você consegue dominar e você procura alguns recursos que te ajudam, você transpõe. Então, eu acho que isso para mim ficava assim, sempre, sabe, você ir sentindo como que está dentro de você mesmo. E, e eu acho que a hora, assim, que aquilo que a coisa está perturbando demais, não é? Que você não consegue dormir, que está até trabalhando, que não sai da tua cabeça, né? Coisas que estão muito fortes, eu acho que, né? Porque eu acho que a vida dá sinais para gente que nós temos que ir lendo, né? Eu acho que é um sinal que você precisa ter alguma atitude, e foi mais ou menos esse o caminho que eu tomei. Chegou um momento que eu disse, não, ou eu vou ter que recuar, ou para eu ir para frente, alguém vai ter que me ajudar. Então, foi exatamente esse o raciocínio que eu tive. Então, aí eu pensei, bom, então eu posso primeiro procurar uma ajuda para ver se eu consigo, se eu conseguir eu sigo, e se não eu recuo, porque recuar também não é errado, né, Suzane? Acho que faz parte do processo. Eu acho que é estratégico, né? Na guerra se recua muitas vezes, né? Se recua para depois avançar. Então, eu acho que o líder, eu acho que tem que ter essa capacidade também de, às vezes, dar um passo para trás, né? Porque, às vezes, a gente vai dar um passo para trás também. Ana, no contraponto disso que você está contando, me fala agora de um momento memorável ou uma experiência inesquecível como líder. Então, eu acho assim que a liderança, eu acho que a pessoa, para ser líder, precisa gostar de pessoas, né? Porque a pessoa que lidera, o maior papel que ela tem é lidar com pessoas, né? Porque ela vai tentar trazer resultados, tentar fazer trabalho sempre se relacionando com as pessoas, né? Incentivando as pessoas. E eu tive dois momentos muito memoráveis que eu acho na minha vida, porque quando você trabalha numa empresa grande, você se cerca de profissionais que te ajudam em diversas coisas. E eu tive dois momentos diferentes na minha vida, que o profissional, que era um braço direito muito forte, ele saiu da empresa de uma forma muito repentina. E eu fiquei muito balançada com aquilo, né? Aquilo me desestabilizou bastante. Mas o que me marcou e que eu acho que as duas vezes foram muito memoráveis, é que a equipe toda que eu tinha, à exceção dessa pessoa, vieram muito junto comigo, me apoiaram muito, do tipo, Ana, conte comigo, nós vamos conseguir, vamos fazer por esse caminho, por aquele caminho.
eu acho que isso, olha, foram 2 momentos incríveis para mim, sabe, que eu contei com a minha equipe. São pessoas maravilhosas, que eu tenho contato até hoje com elas, muitas delas, sabe? E isso foi muito incrível, foram momentos muito gostosos. Uhum. Também. Assim a gente une, né? Ônus e bônus da, Bônus e bônus. da questão da liderança. Mas, assim, falando também dessa vulnerabilidade, uma das coisas que eu acho também muito bacana da gente poder saber, e que eu acho que ajuda muito quem está nesse papel, é a gente poder, como líder, contar quais são as fraquezas, né? Por exemplo, quais são as fraquezas tuas, das quais você até descobriu, identificou e não quer mais ficar refém. Uhum. Eu acho que da mesma forma, assim, dentro da liderança, que a equipe e as pessoas que você trabalha é uma grande alegria, eu acho que eu também tive pessoas que eu diria que não foram de tanta alegria na minha vida. Uhum. Eu acho, quando nós somos líderes, eu acho assim, todas as pessoas, para você chegar numa liderança, você tem que ter algumas competências, mas a gente não tem todas as competências, na verdade, a gente tem um número pequeno de competências. Uhum. E quando você está numa gestão de uma empresa, você tem que dar conta de diversas áreas que estão na tua frente. E muitas vezes essas áreas você não tem o domínio total dela. E aí você vai ter pessoas que têm o domínio disso que vão estar do teu lado trabalhando. E aí, às vezes, nesse momento, você pode estar refém dessa pessoa, não é? Principalmente quando essa pessoa não tem uma postura muito legal com você, né? Não tem uma visão diferente de você. E isso aconteceu comigo, Suzane. Eu tive pessoas do meu lado que eram muito competentes, mas que, assim, eu me senti que não foram muito bacanas comigo e que eu me senti refém. Então, e eu acho assim, eu acho que eu não deveria ter tido medo naquele momento. Eu deveria ter enfrentado, né, principalmente como uma gestora acionista que eu era, né, que é uma posição diferente. Eu poderia ter enfrentado melhor esses momentos. E eu até uma coisa que eu deixo aqui, né, para quem estiver ouvindo, que não tenha medo, né? Não tenha medo de enfrentar alguma pessoa que você sinta que está te deixando numa situação dessas, que você está se sentindo refém. O ideal é você enfrentar o mais rápido possível, né? Tentar resolver, tem muitos caminhos para tentar resolver, porque as pessoas, a grande maioria, eu acho que é uma alegria de trabalhar com as pessoas, mas não é 100%. Então, essas que não são essa alegria de trabalhar, é importante ter uma atitude, não ficar refém, resolver e não ter medo. Não ter medo de enfrentar, né? Uhum. Tá bem, acho que é uma ótima dica. Ana, para a gente fechar nossa conversa aqui, eu pensei que você podia deixar uma mensagem final ligada assim, ao que você podia dizer para alguém que precisa assumir uma posição de liderança. Então, eu queria dizer para quem precisa assumir uma posição de liderança que todas as vezes que eu tive que assumir alguma liderança significativa, eu não me senti preparada. Eu sempre achei que as pessoas me viam com um olhar de quem me via mais preparada do que eu realmente estava. E uma vez eu ouvi um cantor dizendo que, apesar de muitos anos ele dar shows, né, para as pessoas, ele ficava nervoso na hora de entrar num palco. E eu acho que a liderança é exatamente assim. Quando a gente vai subir na liderança, assumir novos desafios, a gente nunca se sente preparado, parece que a gente não vai dar conta, mas a gente dá conta. E se os caminhos estão aparecendo, se as oportunidades estão aparecendo, eu acho que é porque a pessoa deve ter condição de assumir.
E ela pode, nas coisas que ela não se sente preparada, buscar, né, uma forma de sanar essas lacunas que a gente tem, que foi o que eu já falei, né? Estudar, fazer cursos, procurar pessoas, de alguma forma, né, procurar preencher essas lacunas. Então, eu diria que se você tem a possibilidade de assumir uma liderança, eu acho que você deve assumir, deve encarar e acreditar. Eu acho que as pessoas acreditam. Quando alguém nos convida para assumir alguma liderança, é porque acreditam na gente, e isso é muito importante. E essas pessoas podem apoiar, né, esse líder, novo líder que está entrando. Então, eu acho que é muito bacana. É muito um processo, como eu disse, é um processo e é muito bacana, traz muitas gratificações, traz muito crescimento, né, pessoal, é muito interessante. Muito bem. Então, Ana, olha, obrigada por a gente ter tido essa conversa. Eu quero agradecer a você que está nos ouvindo, agradecer a tua escuta, a tua presença. E espero que você que está nos ouvindo tenha gostado do que a gente trouxe aqui para você. E se você gostou, que você indique, né, que você compartilhe esse vídeo que vai estar no canal do YouTube da Zanetti, né, que você já está agora então aqui nos vendo, e que você acompanhe todos os nossos episódios às terças-feiras às 18h30. Até a próxima e obrigado, Ana, novamente. Obrigada também, foi um prazer, Suzane.